coisa que eu sempre falo, que é a relação entre veterano e novato. A gente às vezes pensa que o novato é jovem e o veterano tá errado, tá? A sua mão dominante, ela tá com a mesma idade da sua mão não dominante. Só que uma é mais competente que a outra, uma é mais veterana na escrita do que a outra, correto isso? Então não é uma questão de idade, veterano é uma questão de exposição. Quando a gente fala isso e traz isso para o ciclo da vida, eu já falei um pouquinho da nossa expectativa, eu gosto de trazer sempre um gráfico e eu já queria rapidamente passar ele para você. A nossa vida é dividida por três grandes pilares. Lembra daquelas três fases? Os pilares, o primeiro deles é o pilar do desenvolvimento, é aquele apetite. Quanto menos idade eu tenho, meu apetite é maior. Depois de uma certa idade, meu apetite fica mais seletivo. Eu não quero aprender tudo sobre tudo. Por isso que a gente vê que as crianças de hoje aprendem muito rápido o celular. Elas estão com apetite enorme. E quando você está com apetite enorme, como que é? Você não pensa o que você está pondo no prato, né? Vai pondo, vai pondo. Quando você está com menos apetite, você é mais seletivo. Não é esse o princípio? A nossa vida é assim. Eu aprendo dessa maneira. Eu tenho mais apetite na infância, menos apetite depois de uma idade. Esse é o primeiro ciclo. O segundo tem a ver com consequência. Todos nós sabemos que as nossas escolhas trazem consequências. Só que a gente não pega as consequências logo que a gente nasce. Você não tem que pagar por nada quando você nasce. Você não assume as consequências das suas escolhas, correto? Você só começa a se preocupar com as consequências mais ou menos na adolescência, quando você começa a crescer a sua preocupação. O que é legal é que depois de uma certa idade, você acumula experiência, vivência, você vai acumulando alguns repertórios. Portanto, você não se preocupa tanto, porque você já sabe lidar com a maioria das circunstâncias. Percebe esse movimento? Me preocupo mais quando eu sou jovem, me preocupo menos com as consequências quando eu sou mais veterano. É natural isso, tá? A gente vai diminuindo a nossa preocupação. E, por fim, o terceiro é o aproveitamento. Na maioria das vezes, a gente faz uma matemática. O início da nossa vida é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Depois eu aproveito, não é? Normalmente, isso acontece depois dos 30 anos. Depois dos 30 anos, você começa a fazer escolhas sistemáticas, não é? Ah, eu só durmo do lado tal da cama. Ah, eu só uso camiseta assim. Ah, eu só como feijão se for assim. A gente vai ficando cada vez mais chato. Não, gente, seletivo, eu falei antes. Não é mais chato, seletivo. Porque você quer aproveitar a vida. É interessante que a gente olhando desse jeito, você vê que é mais ou menos assim que a gente coloca o nosso modelo. A gente coloca começar a trabalhar lá perto dos 20 anos, para de estudar de maneira sistemática lá perto dos 40, 50. Eu não sei, não vejo ninguém com 50 anos falando, eu estou querendo fazer um TCC. Veja a hora de fazer. Não, né? Isso é mais seletivo, não é? Bom, a gente coloca aí a aposentadoria depois, quando a gente já está querendo muito aproveitar, né? E se tudo der certo, você morre. Né? É a vida, é assim mesmo, né? Mas eu estou mostrando aqui só para vocês entenderem o gráfico, porque é evidente que a gente já não está mais vivendo esse processo. Esse é o processo de antes, quando a gente morria com 65 anos. Agora a gente morre mais tarde, correto? Isso afeta aquelas curvas? Com certeza. Primeiro, o apetite nosso, ele começa de um jeito e ele não para mais. Por isso que a gente está vendo aí um monte de gente com 50, 60 anos, maluco pra caramba mexendo no celular. Dependente, já repararam como tem gente de 60 anos dependente de celular? Trabalhando nos grupos do WhatsApp, mandando bom dia, boa tarde, boa noite. Não é assim? Eles estão aprendendo, gente. Eles estão com apetite ainda, tá? Uma coisa interessante, e aí a gente começa a ver as diferenças, tá? A maioria das pessoas, diante da expectativa ampliada, começa a ter novas expectativas, começa a pensar em outras coisas. Pensar em novas relações, pensar em novos estudos, continua pensando em gerar valor. E aí tudo bem, isso faz parte. O que começou a mudar é aquela outra curva. Lembra a curva das consequências? Ela começava aqui e agora está desse jeito. Significa que a gente vai ficar mais preocupado por mais tempo. E assim, olhando as outras palestras aqui, eu estou vendo que só eu estou trazendo as notícias ruins, né?
Tá interessante, porque a minha palestra não tem nada de motivacional. Não é motivacional, é mais deprimente, né? A gente está vendo que a gente vai ficar mais preocupado por mais tempo. Até aqui, todos nós estamos nessa sopa. O que muda é a relação das pessoas mais veteranas com as pessoas mais novatas de vida. Tá? E aí sim tem uma diferença importante. Vocês lembram que a gente começa a trabalhar aqui? Olha só o que aconteceu com aquela parte do aproveitamento. Quem tem mais de 40 anos sabe disso. Lembra? Ninguém sabe quem tem mais de 40 anos. Vamos lá, vamos fazer um exercício. Lembra aquela época que a gente só ganhava presente em 2 ocasiões? Não tinha uma época que ganhava presente em 2 ocasiões? Você lembra, né? Natal e aniversário. Eu, particularmente, tenho um trauma com isso, porque eu nasci no Natal. Portanto, eu só tinha uma chance no ano. Um determinado ano, eu queria muito um presente. Queria demais um presente. Passei de ano direto, lavei banheiro, bati pouco nos meus irmãos. Naquele ano, eu fiz até campanha. E a campanha era alguma coisa do tipo: pai, nesse Natal, não esqueça da minha... Tá vendo como tem gente com mais de 40? Dá para saber a idade. Vocês ficam achando que é só pensar o RG, né? Bom, eu queria muito aquela calói. O que aconteceu? Comecei a trabalhar cedo. Quero muitas coisas. Como eu quero muitas coisas, eu fiz uma decisão. Lá, quando eu estava na minha primeira realidade, eu tomei uma decisão. Eu não tive a minha calói, porque meu pai tem 4 filhos, ele comprou uma calói para todos, vocês sabem a encrenca que isso gera, né? Não tive a calói. Mas eu tomei uma decisão. Eu não tive. Mas, quem tem filhos aqui? O meu filho vai ter. Para ele ter, o que eu fiz com a minha curva? Aproveitamento. Adiei. Isso é sistemático. Quem está aqui com mais de 40 anos provavelmente fez esse cálculo. Eu adio, eu vou viajar depois. Depois eu compro, depois eu faço. Por isso que hoje você encontra gente na casa dos 50, 60 anos estranha. Já repararam como estão estranhos eles? Tatuando, usando roupa dos filhos, querendo ir na balada, comprando moto, alguns assim, a gente vai vendo umas coisas esquisitas mesmo, né? Que eles acabaram de chegar na fase do aproveitamento. Mas eles estão na fase do aproveitamento dizendo uma coisa só: eu não tive, mas esses são os veteranos, tá? Os mais jovens vão ter. Desde que nasceu. Você levou 40 anos para ter um celular, seu filho nasceu, ele já tem um. E o dele é smartphone. Você repara que a gente começou a dar aproveitamento para a geração o tempo todo. E o mais, aí vem uma questão que eu queria deixar para vocês refletirem. A gente mudou a narrativa de convívio e de expectativa pessoal. A gente começou a dizer o seguinte para as pessoas: priorizem o desenvolvimento. Aprende, 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 aprende. Aprende, não para de aprender. Quando você terminar de aprender, aprende de novo. Aí vai aprendendo, entra no curso, entra no curso, entra no curso. Se desenvolva. A pergunta que fica é: para quê? Tem que aprender. Segunda coisa, já que você tem que aprender, adie os compromissos. Não precisa ter filho agora. Não casa agora. Para quê? Calma, aproveita a vida. Vai construir patrimônio. Adia os compromissos e compartilha as consequências. Você não é o único culpado. É a sociedade. São as pessoas. É você que não teve recurso. Você quer falar inglês? Que pena que você não nasceu nos Estados Unidos, mas não é culpa tua. Sabe? A gente começa a transferir a responsabilidade. E mais, principal, foque nos sonhos e nos sentimentos. O que a gente vê? A gente vê essa sociedade frágil, mimizenta. O detalhe é que eu sempre olho isso e fico pensando: quem que devia estar desse jeito? Quem que faria sentido viver desse jeito? Porque isso aqui é um princípio de vida. É um princípio de você só se desenvolver, adiar compromisso ou nem assumir compromisso, dividir consequência, focar nos sentimentos e sonhos. Quem que devia estar fazendo isso? Os aposentados. É sério, pode pensar. Faz sentido se ele fizer isso. Para imagina aquele velhinho, 75 anos. Ele está lá, estou aprendendo. Ótimo, tudo bem. Não vou assumir compromisso agora. Tá ok, faz sentido. Focar no sonho, vai realizar os sonhos dele.
Não faz sentido? Só que a gente está vendo a sociedade toda agindo desse jeito. E mais, transformando isso em narrativa. E aí tem um problema para nós. Porque a gente está pegando tudo isso e dizendo, eu preciso aproveitar a vida. Esquecendo que você tem que gerar valor. E mais, a gente está jogando isso para a inteligência artificial. Rapidamente a gente está usando a inteligência artificial como nosso mordomo. Esquecendo que se você não se exercita, se você adota isso, você fica obsoleto. Notícia ruim para a gente encerrar minha parte aqui. A gente vai viver mais. E você vai estar vivo para ver isso. Imagina uma sociedade frágil e você está nela. Imagina que líderes que a gente vai criar. Tem uma coisa que a gente pode pensar e reverter, desde já. A primeira coisa, em vez de focar no desenvolvimento, prioriza a experiência. A vivência mesmo. Passar, experimentar. Em vez de você adiar compromisso, assume compromisso. Ah, mas eu não gosto, eu quero mudar, não estou me sentindo bem. Assume o compromisso, vai até o final e refaz o compromisso. Em vez de você compartilhar consequência, compartilha conhecimento e foque em realização. Se você fizer uma pequena investigação na tua vida, você, principalmente quem é mais veterano, você vai reparar que foi assim que você foi criado e não da outra maneira. A gente só tem que pensar como é que a gente vai conduzir essa sociedade. A gente vai continuar se fragilizando, transferindo a responsabilidade para a inteligência artificial que está vindo, ou a gente vai assumir o nosso papel? O papel vai mudar, não tenha dúvida. Talvez você não faça algumas atividades operacionais. O nosso papel é se adaptar à nova realidade. Só que a gente precisa continuar gerando valor. E a gente só gera valor se a gente voltar para essa narrativa.